Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João Aires. Hoje dia 15 de janeiro. Eu estou aqui fazer um vídeo. Faz tempo que estou criando esse vídeo, mas hoje consegui. Estamos aqui na reconstrução da ponte da LS-130. Aqui é a divisa entre Arroio do Meio e Lajeado. Aqui nos fundos é Lajeado, do lado é Arroio do Meio. Nos fundos está o Rio Forqueta, né? Está sendo reconstruída a antiga ponte da S-130. Foi levada para a última enchente, uma grande enchente, a de maio. E nós estamos aqui, né, torcendo que venha se entregue essa ponte na data prevista pelo Estado, final de março. Estamos no ano 2025, mas esse vídeo aqui não quero falar sobre previsões, sobre construção, mas quero falar sobre que Deus nos tem nos avisado, tem nos falado e foi profetizado dessas enchentes na igreja. No final, no ano 2022, no final do ano, através das profecias que foi entregue na igreja, até no início de 2023, Deus nos advertiu sobre essa enchente, né, falando que viria enchente que levaria muitas casas, que arrancaria grandes árvores, que devastaria as beiras dos rios, né, e tivemos lá membros, né, visitantes na igreja, momentos que foi profetizado e revelado essas catástrofes. Alguns irmãos não acreditaram, né, não acreditaram na profecia, e infelizmente a casa desses irmãos foram levados, né? Claro, nós não torcemos que isso aconteça, nós ficamos lamentando essas grandes perdas que nosso vale teve, né? Mas por um lado Deus tem falado, né? Deus falou com nós e nós profetizamos e falamos, advertimos a igreja, o povo de Deus, que estariam, que deveriam estar preparados para essa grande enchente. E Deus, nas revelações, nas profecias, Deus tem falado por quê? Porque Ele mandou a enchente. Se você não acredita, foi da vontade de Deus. E Deus nos falou, nos divertiu por quê? E Deus falou assim, que depois das enchentes, nós vamos continuar a ver o motivo da enchente, né? O que a gente viu antes da enchente, Deus nos falou por quê? E depois da enchente a gente ia ver mais e mais e mais. E esse era o grande motivo que Deus encheu os céus de água. E nós somos testemunhas e vimos com nossos próprios olhos o que Deus tem feito, né? Então tudo tem um propósito e uma aprendizagem para a humanidade. E como na pandemia que tivemos, se não me engano, no ano de 2020 teve a pandemia, Deus também nos entregou para nós, através de revelação e profecia, a passagem de Ezequiel, capítulo 37, vales de ossos secos. E Deus nos tem falado para nós profetizar nos vales de ossos secos, nessa pandemia, por causa que a pandemia era para ser devastadora, destruidora de muitas nações. E Deus, nessa pandemia, nos levou a profetizar contra a pandemia. E graças a Deus, as previsões de mortes, as previsões de perdas, de destruição econômica, né, não foi tanto como foi previsto, né, na pandemia. Então Deus nos levou a profetizar e nós profetizamos. E logo depois da enchente que nós tivemos, na verdade, Deus tem nos falado em 2022, no final do ano 2022, até no início de 2023. E nesse tempo, se não me engano, aconteceu a enchente de setembro, de novembro, e depois em maio teve mais duas enchentes. E a gente viu com nossos próprios olhos. E Deus, quando eu cheguei aqui na beira do Rio Forqueta e vi que as pontes foram levadas, como a ponte do estado e a ponte do município, entre a Ponte de Ferro, entre Arroio do Meio e Lajeado, as duas foram embora, uma parte da Ponte de Ferro foi levada. Deus também nos trouxe uma palavra profética. Deus nos entregou a palavra de Neemias. Deus nos entregou a palavra de Neemias para que a gente venha se lamentar, né? Se lamentar. Na pandemia, Deus pediu para nós profetizar no Vale de Ossos Secos. E nas enchentes, Deus pediu para nós lamentar e pedir ajuda.
né? Porque nosso município foi devastado, muitas casas foram destruídas, áreas, terrenos, árvores, mata foram levados, muitas pessoas ficaram no prejuízo, e Deus então nos conduziu a lamentar e pedir ajuda ao rei, né? E nós sabemos que na palavra de Neemias, o servidor do rei estava muito triste com a questão da sua nação, do seu povo, que estava asilados, que estavam também asilados, também estavam abandonados em Jerusalém, né, nas terras da terra prometida do Senhor. E ele, muito triste, foi ao encontro do rei, e o rei pediu: o que aconteceu, Neemias? Né? Sempre estava alegre, e era crime estar triste diante do rei, né? Então, Neemias lamentou pelo seu povo que estava sofrendo pela destruição do povo da Babilônia. Foi destruídas as muralhas, de Jerusalém. E ele estava lamentando pelo seu povo, chorando, né? E nós também, com essa palavra, começamos a lamentar e ajudar pessoas. Então Neemias se lamentou ao Senhor, e o rei Artaxerxes permitiu, liberou que Neemias fosse para Jerusalém reconstruir o templo. Ele liberou a Neemias ir para suas terras e levar mão de obra, levar materiais, levar madeira, pedras preciosas e muitas riquezas para reconstruir as muralhas de Jerusalém, para reconstruir o povo. Então começamos a profetizar o que Deus determinou nosso coração, profetizar. E o que aconteceu aqui em Arroio do Meio foi algo diferenciado. Não que Arroio do Meio seja mais que outros municípios, mas Deus fez movimentar aqui de doação, de construção de pontes, as primeiras casas construídas para atingir a enchente, algo diferente que não foi feito nos outros municípios. Deus providenciou as bens primeiramente para o nosso município, e assim vimos agir de Deus, porque profetizamos. E a lamentação de Neemias, para nós, Deus entregou como profecia para esse período, para esse momento difícil na sua comunidade. E nós começamos a profetizar. Nós começamos a profetizar para que Deus fosse restaurar nosso município do Vale do Taquari, nosso município Arroio do Meio, restaurar o Vale do Taquari, e começamos a chorar, porque nosso município de Arroio do Meio estava ilhado, né? Ilhado, cercado. De um lado estava sem ponte, do outro lado estava alagado, a parte lá de cima estava alagada, então nós estávamos ilhado. E as pessoas começaram a se aproveitar, roubar lojas, saquear, começaram a tocar terror em diversas localidades do nosso município. Então o povo estava apavorado, o povo estava com a mão atada. Muitas pessoas sem casa, centenas de pessoas sem casa, sem lares, morando debaixo de baraca, morando em lugar passando frio, fome. Então foi eu que estava ajudando as pessoas, ajudando a entregar alimentos, cestas básicas. Eu vi crianças clamando por comida, clamando por água. Então foi uma cena assim muito forte, uma cena muito triste que eu presenciei, né, nos serviços voluntários. E na questão de limpeza de casas, muita lama. Então tivemos esses momentos difíceis e tristes. E quando Neemias veio aqui para Jerusalém, eles construíram as muralhas, ele encontrou um povo desanimado, um povo triste e um povo que não tinha mais ânimo. Então, a mesma coisa aconteceu. Quando os voluntários vieram para o Arroio do Meio, encontraram um povo desanimado, sem força, com sonhos desativados. E eu pensei que era coisa da minha cabeça. Eu estava vendo uma lista, assim, um povo assim parado, alguns meio escorados, alguns aproveitadores. Mas quando o pessoal veio de outras localidades, de outros municípios, de outros estados, e eles viram a mesma coisa, então eu pensei, então não é eu, então o povo de Arroio do Meio está sendo assim mesmo, né? Não era malícia minha, mas veio uma quantidade expressiva, resultados do clamor
e da oração que Deus pediu. Clamamos por Arroio do Meio, Deus logo deu resposta. Vieram muitos voluntários para o nosso município. O nosso município foi o que mais recebeu voluntários, foi um dos primeiros municípios a receber voluntários. O nosso município foi o primeiro município a receber casas, né, construção de casas privadas. O nosso município também Deus tocou no prefeito Chapecó, né, para vir com equipamentos, com maquinários aqui para agitar nosso município, para limpar nosso município, para ajudar, para cativar as pessoas que estavam desanimadas, porque a maioria das pessoas que tinham suas casas, que foram destruídas, ou tinha lama, estavam desanimadas, poucas pessoas se movimentaram para limpar suas casas, muito poucas pessoas. A pessoa está desanimada, mas vieram esses voluntários para ajudar, né? E esses voluntários tiveram diversos municípios. A mesma coisa, Neemias veio com uma equipe, homens preparados, homens de construção, pedreiros, marceneiros, né? Pessoas até soldados, equipados para ajudar a reconstruir as muralhas. E Neemias é que aconselhou e cativou o povo que estava em Jerusalém, o povo de Israel. Foi Neemias e sua equipe, a mesma coisa. O povo de Arroio do Meio estava parado, paralisado, desanimado, e vieram as pessoas de fora, os voluntários que animou o povo aroimense. Veio o prefeito Chapecó que animou o povo aroimense. E assim também, diversas regiões, diversos estados, esses cativaram a comunidade arroimense a colocar a mão no arado. Esses cativaram o governo para colocar a mão no arado, porque o pessoal estava desanimado. E também, quando Neemias veio para cá, para Jerusalém, com suas muralhas, o povo, os comercializantes, o comércio começou a tirar proveito dos necessitados, começou a tirar proveito das pessoas pobres que estavam carentes, cobrando alto preço no comércio, cobrando alto preço, porque eles construíram casa, moradia para aquele povo necessitado e começaram a cobrar um preço injusto, um preço muito alto. O povo já estava sofrendo por falta de necessidade e os comercializantes, os empresários, né, os grandes comercializantes começaram a tirar proveito, né, dos necessitados. Neemias, observando e vendo essa injustiça, ele advertiu o povo. Ele chamou a atenção daqueles comercializantes que estavam tirando proveito dos necessitados com valores altos do comércio, para que eles pudessem se arrepender e devolver o valor injusto, né? Então a gente vê que as pessoas tiram proveito. Momentos difíceis, momentos dificultosos, algumas pessoas, alguns empresários, às vezes de ajudar, querem tirar o mais, né? Não sei porque eles pensam, talvez fazer uma divisão ou uma recepção de pessoas, mas faz parte. Mas quando a gente viu aquele povo lá vindo para cá, casas, promessas de casas, projeto de casa para construir, casas provisórias. Quando veio o prefeito com sua equipe de Chapecó para cá, nós vimos Deus cumprindo a palavra dele, porque Deus falou assim: lamenta e pede ajuda. E nós lamentamos pela enchente, pelas perdas, choramos para o nosso município e Deus trouxe providências, muita cesta básica, muito material. Deus tocou no empresário da empresa Leal, para, vocês conseguem ver, para construir a parte da ponte de ferro que foi levada embora. Nós vimos com nossos próprios olhos Deus agindo, né, dessas formas, vou citar de novo, através de vários voluntários. O primeiro município que recebeu tantos voluntários foi o nosso Arroio do Meio. Depois, as primeiras casas foi o nosso Arroio do Meio que recebeu. Vieram a empresa da Leal de Lajeado para fazer ligação na ponte de ferro, construir aquela parte que foi destruída. Tivemos o prefeito de Chapecó, tivemos empresários entregando valores, construindo casas aqui para o nosso município. Então Deus agiu. Por que Deus agiu? Porque Deus pediu para nós, através do livro de Neemias: lamenta e pede ajuda. Nós acreditamos na palavra, lamentamos. E nós vimos o agir de Deus, o milagre de Deus, que outros municípios não houve, porque aqui o município é a pérola do vale. É um município onde Deus ama. E aqui Deus vai fazer muitas obras aqui. Deus tem cuidado muito do nosso município de Arroio do Meio.
aqui Deus tem uma essência especial e por isso, para nos ensinar e por alguns motivos que nós sabemos qual veio as enchentes, Deus mesmo assim quer nos ensinar, modelar, nos quebrar e quer nos levar a conduzir a estar junto com Ele e obedecer a Ele, obedecer seus mandamentos e cumprir sua palavra. Então a gente, mesmo que todas essas enchentes, nosso município, Deus agiu forte. Então Deus tem um olhar especial para o nosso município. A mesma coisa como na pandemia, Deus nos entregou Ezequiel capítulo 37, profetiza no Vale de Ossos Secos, profetizamos. E o mal que estava sendo falado, previsto, não aconteceu. Claro, tivemos milhares de perdas no nosso país, tivemos muitas empresas fechando, muitas pessoas falindo, mas não chegou àquela meta que era previsto, né? Então nós profetizamos e aquilo que era previsto não aconteceu. E também agora que as enchentes, Deus falou para nós lamentar com Neemias, e lamentamos como Neemias e vimos agir de Deus no nosso município. Então esse vídeo eu quero deixar para vocês, agradeço de coração. Então eu peço para vocês, se ligue a Deus, fique atento a Deus, fica firme na palavra de Deus, porque essa enchente não foi simplesmente natureza, isso foi algo divino, para que possamos estar ligados na presença dEle e ficar firme na presença dEle e olhar para o céu, de onde vem nosso socorro. E depois dessas enchentes, incríveis enchentes, que devastou o nosso município, nós vimos a perda, o motivo do que, porque Deus mandou, e mesmo assim, que depois do desastre, a mesma coisa que a gente viu antes, a gente viu mais ainda, porque Deus falou que depois dessa enchente, a gente ia ver mais coisas, ia sair das tocas escondidos. A gente viu muita coisa que a gente ficou decepcionado até com o nosso município, né? Algumas cidades, localidades, né? A gente ficou decepcionado, mas esse é o agir de Deus, né? Deus tem um propósito. Nossos corações, Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Um abraço, essa é a minha pequena mensagem que possa contribuir na fé de todos aí.